Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, estamos aqui mais uma vez para passar essa pequenina ministração, mensagem do Senhor para exortação e edificação do corpo de Cristo. Nós, igrejas, há muita heresia no corpo de Cristo com relação ao dinheiro e à riqueza. Entretanto, aliás, pelo meu ministério, Deus se manifestou especificamente para repreender severamente as igrejas por terem invertido os valores, e estarem assim a matar a vinha do Senhor. As ovelhas, ao invés de porem os olhos em Jesus, põem os olhos no líder e nas estratégias que o líder implementa para resolverem seus problemas financeiros. Deus é fiel à sua palavra, toda a sua palavra que é ministrada, ela será enviada para o propósito pela qual ela é enviada, mas aquela que é distorcida, Deus não responde. Mas o que Deus faz Deus não desaponta aqueles que nela acreditam. Então, os fiéis, os líderes da congregação pensam que estão no caminho certo porque Deus está a abençoar. Se Deus está a abençoar, então é porque a estratégia, o alvo que eles estabeleceram, a doutrina financeira, da lei de prosperidade financeira que eles implementaram no seu ministério, na sua igreja, está a produzir frutos, mas não é bem assim. Deus não se deixa escarnecer, amados. Deus não se deixa escarnecer e tudo tem um tempo. E enquanto o líder que está no espírito do erro vai pregando heresias e vai implementando doutrinas que não são divinas, não são de Deus, o povo vai acreditando e vai confessando e Deus não deixa confundido nem desbaratado, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Quando o pecado entra pelo povo, então Deus lida com o povo diretamente, não é? Já vimos aqui a história do Acã, a cobiça, a ânsia pela fama, pelo dinheiro, pela riqueza, entrou no meio do povo. O pecado entrou no meio do povo por causa da cobiça, do pecado do Acã, e aqui desobedeceu ao Senhor e atraiu anátema para a vida dele, e como eles viviam todos juntos, então isto constituiu uma maldição para todo o arraial, para todo o povo. Deus então resolveu a situação, eliminou Acã e toda a sua família. E o Josué, como estava limpo do coração, e outro povo, eles foram poupados porque andavam na sua sinceridade perante o Senhor. E isto acontece também a mesma coisa com o líder. Quando o líder peca, Deus poupa o povo, independentemente do povo ser aquilo que é pecando para o Senhor, mas é o líder que Deus chamou para conduzir o povo e orar, interceder e implementar a visão que Deus deu a ele, tal qual que ele tem que implementar. Temos aqui o exemplo de Moisés. Nesse caso, Moisés pecou, então Deus substituiu Moisés por o Josué. Então, assim acontece. E então, muitos líderes, pelo fato de continuar a pecar contra o Senhor, roubando os fiéis, roubando de uma forma descarada, sem medida, porque o diabo não tem vergonha, não é? Quando o jugo do diabo entra na igreja, ele tira a vergonha, cega o entendimento, e todos pensam que estão a dar glórias a Deus, mas não estão. E então eles ficam convencidos que é Deus que está realmente na causa deles, está a pôr o sim, está a pôr o amém, porque a igreja está a crescer, a igreja está a multiplicar, a igreja está a ir longe de acordo com os planos e os projetos, os alvos que o líder deste ministério estabeleceu.
mas o Senhor diz que não é bem assim, porque Ele não se deixa escarnecer e tudo tem um tempo, porque a misericórdia dele se aplica a todos, porque senão Ele ceifava a tudo e a todos de uma só vez, como Ele ceifou a terra quando inundou a terra nos tempos de Noé. Mas a misericórdia dele se aplica e tem um tempo que ele usa de todos os métodos e de todos para levar o líder ao arrependimento. E isso quer dizer que Deus tem alguma coisa contra a riqueza? Não. Muito pelo contrário. Deus é rico, amados. Deus é muito rico, Ele é um Deus de riqueza, Ele é um Deus todo majestoso, todo pomposo. Eu imagino como lá no céu deve ser, não é? Então, até a mesma imagem que eu tive com o leão da tribo de Judá, isso foi na igreja do Pai Pires, quando o Senhor me mostrou o Deus que o Senhor me mostrou em visão. Foi a primeira vez que eu tive visão, nunca tive nenhuma, em visão aberta, com os olhos, estava com os olhos fechados no altar, enquanto adorava o Senhor em espírito e em verdade, e eis que eu me vi sentada, abraçada aos pés de Deus, e ele, umas barbas muito brancas e compridas, cabelos compridos brancos, e sentada numa cadeira e com um cajado na mão, mas de uma elegância, de uma majestade tão pura, tão poderosa, e eu vi-me sentada aos pés, na parte direita, aos pés, agarrava aos pés, e ele tinha o cajado na mão direita e tinha a mão esquerda na minha cabeça. E naquele momento eu não estava onde estava. Tanto mais que depois caí debaixo da unção e não conseguia levantar, tiveram que me levantar, porque eu tive um encontro real com Jesus Cristo, com o nosso Adonai. E ao lembrar-me desta imagem, é de uma majestade pura, é de uma soberania pura. Então, só por aquelas imagens, imagino o quão rico é o nosso Deus, o quão rico e poderoso é Ele. Então hoje, quando Ele estava a falar comigo, então Ele ministrou-me. Deus não tem poder Deus não tem problema com riquezas. Aliás, Deus é detentor de toda a riqueza do céu e da terra. Mas Ele não priorizou a sua riqueza. Como é que Ele não priorizou a sua riqueza? Ele, apesar de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua riqueza no céu, na terra e debaixo da terra, nós somos a riqueza do Senhor. Nós somos a riqueza do Senhor. Apesar de toda essa riqueza, Ele não nos trocou pela sua glória. O amor dele ainda esteve em cima. De toda a glória, apesar de toda a glória, Ele se preocupa conosco. Então, onde é que nós vemos esse versículo? João 3,16. Até tem aqui este hino dos Catedral de Louvor. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho amado Jesus, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna com Deus. Então, o amor dele é um amor incondicional, ágape, que Ele põe este amor acima de tudo e de todos para resgatar a riqueza que Ele priorizou, que sou eu e você. Então, para Deus, almas são mais preciosas do que riquezas, bens materiais. Almas, eu e você, somos mais preciosos do que qualquer como é que eu posso, aqueles carros topo da gama, aquelas casas. O meu filho gosta muito de Lamborghini, daqueles carros do Ronaldo. Ele sabia os preços do carro de Ronaldo e tudo. Disse: mãe, olha este. Ele disse: mas, filho, eu estou a servir a Deus não para a riqueza do carro do Ronaldo. O Ronaldo já ganhou a sua riqueza. Eu estou atrás das riquezas espirituais. Primeiro, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
lugar celestial. Oh, filho, eu estou a correr atrás dessa. Deus me fez idôneo e participante da herança dos santos. Eu estou a correr dessa primeiro. E depois o resto do Senhor vai acrescentar. Ou seja, eu estou a correr atrás de riquezas espirituais. A unção de Deus, o amor de Deus. Eu estou preocupada em ser santa para o Senhor. Eu estou preocupada em lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu estou preocupada em ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, já fui. Não é? Então o resto o Senhor acrescenta. Se Ele quiser que eu seja rica, glórias a Deus. Mas também não quiser, eu já estou bem assim mesmo, porque eu já sei que eu tenho um lugar lá no céu garantido. Essa riqueza. Eu estou a acumular a reforma. A minha reforma é um lugar lá no céu. Claro que ele não me entende, mas o carro de Ronaldo era um fascínio para o meu filho. Glórias a Deus. É forte dimensão. Agora, o problema de Deus conosco, amados, Deus não tem problema com riqueza. Deus não tem problema com nenhum de nós ser rico. Ele ama a prosperidade de todo o seu povo. Porque se todos nós formos prósperos, nós daremos glórias a Deus. Se todos nós tivermos bom testemunho de Deus, em que temos todas as necessidades supridas, é o nome dele que vai ser exaltado, é o nome dele que vai ter boa fama, e isso ele vai velar sempre para poder cumprir. Agora, o problema que Deus tem conosco é que nós temos o amor ao dinheiro. Diz aqui, o problema de Deus conosco é o amor à riqueza. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vamos lá, você pode ver que diz, o apóstolo Paulo diz, o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. E é disto que Deus nos quer livrar, amado. Deus não quer livrar-nos do dinheiro, porque Ele sabe que nós precisamos. Se nós formos lá ver se nós formos lá ver em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34, está muito bem lá nesse sermão de Jesus, em que Deus sabe que nós precisamos de todas as coisas. Então nós precisamos de dinheiro para suprir as nossas necessidades, para cumprir com as nossas obrigações. Então por que nós não quereríamos o dinheiro? Mas o problema dele é nós priorizarmos o dinheiro e deixar que este amor por dinheiro cubra o amor ao próximo, cubra o amor pelas pessoas, pelas almas, pelas vidas, e faz de nós um verdadeiro tiranos, e faz de nós egoístas, faz de nós soberbos, arrogantes. Perdemos o carisma de humildade, da bondade, perdemos o amor próprio, e nós de embrenharmos neste espírito e fluir nesse espírito de ser mais rico para sermos mais famosos e mais vistosos, sermos reconhecidos pela nossa riqueza. Esta ostentação rouba a glória de Deus em nós. Então é esta a preocupação dele. Então por isso é que nós às vezes pedimos riquezas a Deus, os crentes. Ele às vezes não dá, porque Ele conhece o nosso caráter. Então Ele não está disposto a nos perder para o mundo. Ele já nos ganhou. Ele não está disposto a nos perder para o mundo, porque Ele conhece o caráter de cada um de nós. E o dinheiro tem uma tendência, amados, elevar o coração. Quando o dinheiro eleva o coração, amados, entramos no espírito de Lúcifer. Entramos no espírito de Lúcifer, é o espírito do orgulho, é o espírito da vaidade. Então, isto vai matar o amor de Deus. Essas trevas vão cobrir o amor de Deus. O amor de Deus está no nosso coração, vai se esfriar. Então, ali perdemos tudo e perdemos o espírito, a vontade dele. Saímos na vontade dele e entramos em apostasia. E o nosso caráter se corrompe. O amor ao dinheiro corrompe o nosso caráter. Então, quando o amor ao dinheiro corrompe o nosso caráter, entramos no espírito de corrupção. De corrupção. Aqui onde fala, vamos lá ver em primeira, deixa-me ver se é em 1 de Timóteo, 1 Timóteo 3, é 2 Timóteo 3.
extrema corrupção dos últimos tempos. Extrema corrupção dos últimos tempos. A extrema corrupção dos últimos tempos, amados, é o que nós estamos a viver nestes últimos tempos. É apostasia. A apostasia é o que é naufrágio da fé. Tira-se os olhos de Jesus e põe-se os olhos nas pessoas e nas riquezas que as pessoas têm. Então vai-se fazer tudo aquilo, nem que isso tenha que envolver mentira, nem que isso tenha que envolver conspiração, nem que isso tenha que envolver hipocrisia, nem que isto tenha que envolver toda a casta de atos ilícitos que nós podemos imaginar, mas que nos levam a alcançar este lugar naquele trabalho, este lugar no governo, este lugar na escola, mesmo notas para nós conseguirmos comprarmos aqui estes, faz os nossos exames, pagamos aqui este para nos fazer entrar na universidade sem passarmos pelos exames, dos testes básicos, testes de aptidões. Isso tudo é corrupção do caráter. Isto é corrupção do caráter. Por quê? Porque o amor é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Então o amor ao dinheiro faz-nos passar por cima do próximo, pisar nas pessoas, sem ter em consideração a necessidade da outra pessoa, os sentimentos da outra pessoa, a vulnerabilidade da outra pessoa, sem ter em consideração o amor ao próximo. Então, o amor ao dinheiro mata e tira-nos a oportunidade de pagar o preço do segundo mandamento. Nós podemos ter amor a Deus, porque nós vamos acreditar que não vamos dar o dízimo, e os nossos dízimos e ofertas, amados, têm um propósito certo. Sai fora do propósito de Deus, né? Os dízimos e ofertas que nós damos têm como objetivo de honrar a Deus, lá em Provérbios 3, tem como objetivo de ser contribuinte com a casa de Deus para que o evangelho vá mais longe. Lá, o apóstolo Paulo diz que aquele que prega o evangelho viva do evangelho. Então eu dou um exemplo: eu estou aqui, eu não trabalho, mas se os fiéis não tiverem amor a Deus, não vão contribuir com as suas finanças, então eu não vou ter como sustentar a casa de Deus. Eu tenho que fechar a porta da casa do Senhor. E esta é uma área que o diabo ataca muito, com o propósito de fechar mesmo as portas. Então, se os fiéis não vierem à igreja, se os fiéis não tiverem um amor sincero, singelo para com o Senhor, então não vão dar oferta, não vão dar dízimo. Então, o líder que está aqui, está a estudar, está a buscar, está a cuidar da casa do Senhor e não vai ter sustento nem para ele, nem para a casa do Senhor. Então, este é um alvo do diabo. Mas aquele que ama a Deus, ele vai entender os métodos de Deus. Ele vai usar o versículo Lucas capítulo 6, versículo 38, que Deus é fiel à sua palavra e ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. A palavra dele não volta para ele vazia. E ele, quando diz, dai e ser-vos-á dado, o apóstolo Paulo diz lá, isto está em Lucas, foi o apóstolo Lucas, quando ele diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, vos transbordará no vosso regaço. Aquele que sempre deu com singeleza do coração, por amor a Deus e por amor ao próximo, e por amor pela casa de Deus, que ele está a velar pela casa de Deus, para que haja mantimento, para que esteja sempre aberta, para que mais almas todos juntos possamos ganhar, porque a obra de Deus é para ser feita por todos. Nestes princípios, nesta atitude, ele semeando, ele vai ter sempre, Deus nunca vai faltar nada a ele. Amados, neste ministério é assim que nós semeamos. Eu falo por mim e por alguns servos que temos uma intimidade mais
mais alargada, não é? E nós vemos a mão de Deus todos os dias. Neste ministério temos tido tantos milagres, mas é tantos milagres que quando eles estiverem preparados, são eles mesmos quem vão dar estes testemunhos, porque são lindos de ouvir. Hoje ainda ouvir mais uma serva, ela acabou de sair daqui agora, que ela teve, é ela quem vai dar esse testemunho. Ela, enquanto estava no transporte de manhã, afinal, aquilo que nós oramos aqui ontem, a nossa irmã também teve, a glória de Deus se manifestou na vida dela ontem. Nós oramos pelas famílias fervorosamente e especificamos todas. E ela foi liberta em casa, ela obedeceu. Eu disse a ela, já tinha dito já há algum tempo que ela está conosco, mas não tem obedecido. E eu disse a ela esteve a falar do problema. Eu disse, pois, mas eu já disse para fazer escola bíblica e tal, e Deus disse para você servir, mas você não está a fazer, então é difícil. E ela disse, não, eu vou fazer, aposto o quê? Eu mandei outra vez a escola bíblica e ela fez. Ela disse que nem acabou o primeiro capítulo, teve no meio e adormeceu. E adormeceu. Mas quando ela adormeceu, ela dormiu pelo menos 2 horas e pouco. Quando ela acordou com uma força cheia do Espírito Santo e ela orou, ela libertou, ela orou como eu ensinei, ela destruiu as fortalezas, aquilo que estava no quarto dela, que estava a incomodar a ela, e o filho tirava-lhes o sono, desapareceu. E ela acordou toda contente. Pois, se tu creres, virá a glória de Deus. Aquele que crê, obedece. E aquele que obedece, tem a glória de Deus. Então foi isso, não é? E glórias a Deus. Temos sido muito abençoados. Temos sido fisicamente poucos, mas bons. Glória a Deus. Então você também, se está por perto, vive por perto, venha fazer parte e venha também receber essa bonança que nós temos estado a experimentar aqui. Glórias a Deus. Toda honra, toda glória, louvor e adoração é a Ele. Então, se você... quando Deus diz aqui, se as pessoas dão com singeleza do coração, então nunca vão parar de semear, porque é mesmo o dar e ser-vos dado, vai ser um ciclo. E Deus, como é fiel, Ele vai sempre abençoando e nunca nos vai faltar nada. Vai até chegar a altura que vamos ter tanto que temos que dar. E é o que tem nos acontecido. É o que tem nos acontecido. Eu até, sai de nome de Deus, expulso daqui. Eu até dia estava a orar e era de madrugada, foi na semana passada, e eu vi a minha irmã com 2 sacas de compras na mão. 2 sacas de compra. Eu disse, mas o que é que a minha irmã está a fazer com 2 sacas de compra na mão? Ok. E passado um bocadinho, já de manhã, ela liga para mim, mas eu estava a orar. Ela liga para a pastora Cristina. Olha, diga à minha irmã que eu tenho compras para ela. Tem isso. Disse, é por isso que eu vi ela com 2 sacos de compra. E há tempos atrás, eu tinha visto ela na visão. Deus mostrou-me ela na visão, muito sorridente, com um cabide cheio de roupas. Cheio de roupas. Eu disse, mas onde é que a minha irmã vai com roupa? Ela vai viajar? Olha, é agora. A minha mãe faleceu e muitas roupas. Tá aí um monte de roupas. Amado, se você precisa de roupa, pode vir. Muitas roupas, malas de roupas, e roupas delas mesmo que davam ela muitas roupas novas e bonitas, estavam ali muita roupa. Se você precisar, não tem, você é bem-vindo a me buscar. Tá bem? Então, eu disse, olha, Xadia, olha, tal, lembra, eu tinha dito que eu tive um sonho contigo, isso foi há 2 anos. Assim que eu vi com cabides, que lembra? Eu disse, eu já não me lembro. Olha, mas eu me lembro muito bem, que graças a Deus, Deus me deu uma boa memória. E afinal, era isso agora, tantas roupas estás a trazer, malas por roupas, é isso. Então, nisso, é para nós entendermos, se nós entrarmos nesta bondade de Deus, a cumprir o mandamento de Deus em Lucas 6:38, nós vamos sempre ter, nunca vai faltar nada, porque Deus vai sempre suprir a nossa necessidade. O Filipenses 4:19 vai sempre se cumprir. Mas se nós, ao sabermos do dízimo e oferta, que Deus é fiel,
Ele cumpre a sua palavra, ele repreende o devorador quando nós damos dízimo. Mas se você vem com a intenção do pão e peixe, dar o dízimo para receber em troca aquilo que Deus tem, porque Ele é fiel, Deus vai ser fiel a ti, amado. Mas chega no dia, você não vai entrar no reino do céu, porque você não semeou o verdadeiro amor a Deus. Deus quer ver um coração puro, um coração sincero, um coração honesto, um coração limpo de interesses. Então, um coração, um caráter corrupto, ele protege os seus interesses. Então, quando nós viemos à igreja por causa do pão e peixe, todo aquele que vai à igreja por causa do pão e peixe, esse vai ser fiel a Deus, esse não vai faltar dízimo, esse até vai dar a mais. Esse vai cooperar com o líder que prega a lei de prosperidade financeira, ele acelera, ai daquele que tocar no seu dízimo. É dízimo para arrepender o devorador, porque na casa dele não pode, ele tem alvo assim, ele estabelece alvos grandes e pensa que Deus não vai cumprir. Deus vai, mas vai comer tudo aqui da terra, tudo da terra fica na terra, mas a glória do céu não vai ter. A glória do céu nunca vai ter. Por quê? Porque lá no céu, o que é que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14? Segui a paz com todos, sem a santificação não verão a Deus. Sem a santificação não veremos a Deus. Então um coração corrupto não vai entrar no reino de Deus, porque se o Lúcifer deixou o coração dele corromper e caiu, nós é que vamos subir com o mesmo coração do tipo do mesmo caráter, com o pecado de Lúcifer, nunca vamos subir. Sentar no trono de Deus, aonde? O santo dos santos, o santíssimo, o todo-poderoso, o El Shaddai, o majestoso, maravilhoso, poderoso, conselheiro, amigo. Este não vai. Então, nós precisamos de entender que Deus não tem problema com a riqueza, mas temos que ter um entendimento para que nós possamos administrar os nossos sentimentos da maneira que ele agrada a Deus. Aqui em 2 de Timóteo capítulo 3 diz: extrema corrupção dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, avarentos. Mas com Deus, ele não vai ser avarento, porque ele quer colher. Ele está a buscar a Deus com o alvo de receber em troca, com o alvo de ter a sua área financeira, todo o espírito devorador, todo o espírito ladrão, todo o espírito de morte, dobra o joelho, porque eu sou dizimista. Ele usa este versículo para repreender o Satanás. Satanás, tu vens a mim com a espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor Jesus. Eu sou dizimista, está escrito: trazer todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E então farei prova de mim, o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela venha maior abundância, eu repreenderei o devorador. E ele vai repreender, e o demônio tem que dobrar o joelho, porque a palavra de Deus está escrita. Quer ela se aplique ou não nos tempos de hoje, Deus nos diz que os dízimos é só para os amigos de Deus, aqueles que amam. Deus não quer que se pregue acerca da lei de prosperidade financeira. Deus quer que se pregue para a avareza, para libertar o povo do espírito de avareza. Não pregar a lei de prosperidade financeira, porque o dinheiro não salva. E é isto porque está a corromper as igrejas. É a pregar sobre a lei de prosperidade, semear para colher. Não, Deus quer que você pare de ser canguinha, pare de ser avarento, porque os avarentos não têm parte com o Senhor. Então dai e ser-vos-á dado. E os dízimos não é para estar a pregar, para impor isto no povo, porque Deus diz que o dízimo condena. Deus não veio, Jesus não veio para condenar, ele veio salvar. O dízimo é para aquele que está em dívida para com o Senhor. Agora, uma pessoa que não conhece a Deus, está em dívida para com Deus, como que se ele não conhece a Deus? Nunca ouviu falar de Deus. Ele veio à igreja, de repente estava a falar de dízimo. Ele não tem dinheiro. Essa igreja, qualquer coisa não vai com essa igreja. Não vai ficar. E aquele que fica, é porque sabe que, é porque está a ouvir algo que lhe interessa. Bens materiais.
Então, ali o espírito que vai estar nesta igreja é um espírito do erro, é um espírito do engano. Mas Deus, pela misericórdia, pelo seu povo que não tem culpa de estar a ouvir um evangelho corrompido, um evangelho pela metade, Deus tem misericórdia sobre o seu povo e vai abençoando o seu povo. E vai abençoando o seu povo. Mas Deus quer que nós preguemos acerca de avareza. E é isso que está aqui. Nos finais dos tempos, porque haverá homens amantes de si mesmos, protegem só os seus interesses, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos de deleites do que amigo de Deus. Vem a Deus porque sabe que Deus é fiel. Vem a Deus porque sabe que vai invocar a palavra de Deus e Deus vai cumprir. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Amados, mas cuidado, ele não se deixa escarnecer no dia do juízo. No dia do juízo, aquilo que você semeou é aquilo que você vai colher. Semeou hipocrisia, vai colher hipocrisia. Semeou deleites, interesses próprios, bens materiais, falsidade no coração, hipocrisia. Nós, os homens, não vemos, mas Deus vê. Você pode estar a dar graça no pastor, no líder da igreja, para ocupar uma posição de destaque ali, fingindo tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia desta. Deus diz, destes afasta-te, e também no céu não vai entrar. Então começa a endireitar as tuas veredas, começa a inverter os valores, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus quer que você coma a palavra, Deus quer que você vivencie a palavra, Deus quer te lavar e purificar, Deus quer te regenerar, Ele quer te fazer de novo, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Lá em João capítulo 20, quando Ele se manifestou aos seus discípulos, Ele soprou do Espírito. Recebei do Espírito. Quando nós batizarmos na água, Ele quer soprar desse Espírito para nós. E Ele quer continuar a batizar-nos com o Espírito Santo cada vez que nós formos nos santificando progressivamente, querendo agradá-lo, querendo negar o pecado, negar o mundo, o amor ao dinheiro, toda a sua glória aqui no mundo. Ele quer acrescentar mais unção, mais óleo. Ele tem um lugar no corpo de Cristo reservado para todos nós, quer você ache que tem talento ou não, mas todos somos chamados. Você se for escolhido para a seara, então ele tem um lugar no corpo de Cristo para poder dar. Então prepara o teu coração, o teu corpo, entrega o teu corpo em sacrifício vivo, negando a carne, para ele poder te batizar com fogo e te atribuir um lugar no corpo de Cristo. Esse lugar que ele te atribui aqui na terra no corpo de Cristo é o lugar que você está a trabalhar para manter, para poder ocupar lá no céu. Amém, amado? Amém? Então arranca toda este amor ao dinheiro que não nos leva a nada. É aquilo que ele me falou e eu aqui escrevi. Deus não é contra as riquezas. Deus deu a Adão poder sobre toda a riqueza na terra, no jardim do Éden. E ele formou inclusive uma mulher para que o Adão fosse ainda mais feliz. Foi ou não foi? Se ele odiasse a riqueza, ele não daria a alegria e tudo, e não supriria a necessidade do primeiro homem, primeira mulher que ele formou aqui na terra. Ele pôs tudo. E quem é que destruiu tudo, amado? Quem é que destruiu tudo? Foi Adão. Com o quê? Desobediência. Transgrediu. Deus diz, eu te dou-te tudo isto e eu te ponho como responsável. Deus entregou a Adão riqueza nas mãos para ele governar e ter uma vida quieta e sossegada, ele e a sua esposa. Mas ele negligenciou a bênção que Deus colocou na sua mão, a riqueza que Deus colocou na sua mão. Qual é a riqueza que Deus nos dá, amados? É uma posição no corpo de Cristo, é uma posição no lugar com Ele. Então o Adão deixou que ao transgredir contra Deus, Adão permitiu que Satanás lhe roubasse esse lugar ao lado de Deus. Ou seja, quando nós
estamos com Deus, vamos tendo sempre toda a necessidade suprida. Riquezas não nos faltarão. Saúde não nos faltará. Podemos ter tribulação ali, mas ele diz, muitas poderão ser as nossas aflições, mas ele nos livrará de todas. Quando estamos com Deus, quando estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, em obediência e santidade, em adoração, em reverência ao Espírito Santo, nada nos vai faltar. Podemos experimentar coisas terríveis, mas a nossa fé não se abala, porque nós sabemos que Ele é fiel e Ele vai manifestando a nós. Ele não nos deixa confundidos nem desbaratados. Aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 21, já estamos quase a terminar essa pequena mensagem. Apocalipse capítulo 21, versículo 21. E diz assim, e as 12 portas eram de pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro com vidro transparente. Isto é lugar, é a casa de Deus, amado. As ruas eram de ouro. É para ver quão rico Deus era. Já viu que nós andamos aqui na terra em cima do ouro? Isto é só riqueza, amado. Isto é só riqueza. Então, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita do sol, nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, o Cordeiro é a sua lâmpada. Amados, está ali. Só isso prova-nos que lá no céu do Senhor, vamos ver um pouquinho até aqui em cima. Aliás, se você ler todo a Nova Jerusalém, você vai, eu não vou ler agora, mas eu te deixo aqui o trabalho de casa. Você vai ler a Nova Jerusalém. O que é Nova Jerusalém? É a casa de Deus, a nova casa de Deus, em que Jesus terá um novo nome e todos nós também teremos um novo nome. Vamos estar com Ele lá na casa, na Nova Jerusalém. E aqui, ele quando se manifestou ao apóstolo João para profetizar, ele mostrou ao apóstolo João essas coisas e ele escreveu, deixou como testemunho para fortalecer a nossa fé e nos encorajar a prosseguir conhecendo Jesus sem sair da vontade dele. Porque as ruas são, lá no céu, é isso tudo que ele descreveu. E tem mais, mas aquilo foi o que, mas sai, expulso daqui em nome de Jesus. Aquilo foi aqui que Jesus mostrou, porque Jesus mesmo se manifestou a ele, o amigo, e revelou-lhe todas essas coisas. Você lê com paciência, com calma. Eu oro, seu Santo Espírito, dá sabedoria, dá revelação, abre os olhos do entendimento, para que todos os meus irmãos entendam o poder da nova casa que Jesus Cristo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Amém? Então, Adão não soube cuidar da riqueza que Deus lhe deu, negligenciou. Deus deu a Adão uma riqueza, tanto da mulher, tanto do jardim do Éden, e como da mulher. Ele negligenciou essa riqueza, não soube administrar, deixou que Satanás entrasse e lhe roubasse o lugar que ele ocupava junto de Deus. E o que é que rendeu-lhe? Um castigo, que ele teve que trabalhar para conquistar tudo com sacrifício da carne com suor. E é essa vida que nós temos hoje. Se não fosse a transgressão do Adão, amados, nós estaríamos bem fixe ali no jardim do Éden. Poxa, ninguém trabalha. É só dançar. Mas o Adão fez o que fez e nós ficamos assim. Então isto quer dizer que quando Deus nos dá uma bênção, se nós não valorizarmos a bênção e não cuidarmos dela para provar a Deus que somos bons mordomos, até aquilo que nós temos, Deus nos tira. Então tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos que preservá-lo. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para administrar todas essas riquezas. Então, aqui em Mateus 25, versículo 14 a 30, você vai ler a parábola dos talentos. Aqui, se Deus deu-nos a todos os talentos, mas se nós deixarmos que o amor ao dinheiro entre, então esses talentos vão ser corrompidos. E se esses talentos vão ser corrompidos,
tudo aquilo que esse talento, Deus tira o espírito, a unção, nós por já temos o talento que é predestinado, nós vamos vamos agir de uma forma técnica, porque já temos prática, acreditando que Deus é que nos está a abençoar, mas não está. O Espírito Santo não compactua com corrupção, não compactua com apostasia, aquele que não crê nele, que não anda pela fé, não vive pela fé, não vivencia a palavra e não experimenta a fidelidade dele. Então ele não compactua com isso, mas você vai vivendo na tua carne, acreditando que é bênção do Senhor. Então quando chegar no dia certo, Deus manifesta o trono e você então vai ter uma surpresa. Então, mas se você tiver amor ao próximo e partilha, Deus te vai dar muito, porque aquele que dá, lhe será dado 100 vezes tanto, boa medida, recalcada e sacudida. Lucas 6:38. Amém, amados? Deixo aqui esta mensagem para você e eu oro para que esta mensagem vá e prospere para tudo quanto é enviado. Seu Santo Espírito, nós estamos a viver tempos de apostasia. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele disse: quando vir a apostasia, é o fim. Jesus Cristo está às portas. Como ladrão da noite, ele vai voltar. Senhor, coloque, Senhor, o temor do teu santo nome no coração de todo o teu povo, de toda a tua vinha, nas santos, expulso o nome de Jesus, de toda a tua vinha, Senhor. Eu oro, Pai Santo, para que tu continues a convencer o teu povo, ovelha do teu pasto, em nome do Senhor Jesus, eu te expulso. Toca o teu joelho em nome de Jesus. Continua a convencer todo o teu povo, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, que está reservado para todos, Senhor. Depois tu não fazes exceção de pessoas, não importa o que nós estejamos a fazer, Senhor, toca no coração do teu povo, para que quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, que rendamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e apartemos nosso coração da corrupção com amor ao dinheiro e toda a glória deste mundo que é terreno e animal, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus transformou a nossa vida para nos abençoar e do pecado nos libertou. O seu Filho Jesus, só a Ele tu servirás. Ele é o Senhor, porque és o Salvador. Tu és libertador, não há outro igual a ti. Porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Receba para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja.